Naqueles dias, Mateus 3, a partir do 1. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Eu não sei se é por eu ter rodado 4, 5 igrejas recentemente, o meu ouvido acho que desacostumou e eu voltei para cá, mas eu estou achando esse som aqui tão perfeito. Quem que regulou hoje aí? Amém, né, Cleide? Você cantou aqui no culto das mulheres, estava bom também? Quem que regulou aí hoje? Que eu não, o Igor está aí, não? Foi Jesus que regulou, Regis. Isso é um grande testemunho. Foi Jesus. Você só ligou. Olha, vou te falar. Esse povo está orando bem, viu? Continue, irmãos. Continuem orando, tá? Está dando resultado. Coisa boa. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Isso aqui é muito legal. Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo, falando sobre a vinda de Cristo. Ele é o profeta mais messiânico, ou seja, de todo o Antigo Testamento, Isaías é o profeta que mais falou em relação à vinda de Jesus, como o Messias, o ungido de Deus. Por isso que a gente chama assim de profeta mais messiânico. Todo o texto do Antigo Testamento que aponta direto para a vinda de Cristo, ele é chamado de texto messiânico. Então, Isaías é o profeta mais messiânico. E ele fala muito da vinda de Cristo. Só que ele dá um detalhe que nenhuma outra profecia, nenhum outro texto do Antigo Testamento faz, que é apontar para aquele que viria antes de Jesus. Ele fala da vinda de Cristo, mas ele também fala de alguém que vai vir antes de Cristo, preparando o caminho para Jesus chegar. E essa linguagem profética / poética, ela é muito linda. Principalmente quando a gente compreende o contexto do mundo monárquico. Na monarquia, nos tempos bíblicos, em alguns lugares até hoje é assim, pouquíssimos lugares, mas no tempo da Bíblia, todos os reinos funcionavam assim. Toda vez que o rei precisa sair do seu palácio, da sua moradia, para visitar o seu reino, antes dele ir, vai alguém na frente, na verdade uma equipe na frente, para ir tampando os buracos da estrada. Você sabe, naquele tempo não tinha pneu, como a gente tem hoje, de borracha, de forma, um objeto pneumático, que funciona inflado pelo ar. Por isso que ele chama pneu, né? Ele é um objeto de borracha pneumático. Então ele é inflado com ar e por isso a gente reduz e chama só de pneu. Então não tinha pneu, que ajuda a amortecer, não tinha também amortecedores nos carros, e não tinham essas poltronas confortáveis, acolchoadas que a gente tem hoje. Então quando o rei saía para visitar o seu reino, ele ia numa carruagem de madeira, toda feita de madeira, pregada, amarrada e etc, etc. Às vezes, uma ou outra peça de ferro, no máximo. As rodas, às vezes de ferro, às vezes de madeira. Então, imagina você andar numa carruagem toda de madeira ou de ferro, com as rodas de madeira ou de ferro, naquelas estradas antigas que não eram de asfalto. Então, era muito complicado andar naqueles carros primitivos, naquelas estradas primitivas. Com um monte de buraco, pior ainda. Então o que é que o rei fazia? Mandava uma comitiva antes dele para ir tampando os buracos. Na linguagem poética, endireitando as veredas.
Depois que estava tudo tampadinho os buracos, aí o rei vinha passando para que ele sofresse menos com os problemas na estrada. Então, Isaías pega dessa linguagem da monarquia, porque ele é primo do rei em Judá, ele conhece bem essa cultura, e ele diz, sabe quando o rei vai sair para visitar toda Judá? Não vai uma galera na frente tampando os buracos? Então, antes do Cristo chegar, que ele é o rei, vai vir alguém na frente tampando os buracos. E aí você começa a ler Mateus e você vê, quem é que veio na frente tampando os buracos? João Batista. Arrependei-vos, seus bandos de cobras. Raça de víboras. É um jeito, né, bonito de falar, que ele está chamando todo mundo de cobra, peçonhenta, falsos, hipócritas, perigosos. Né? É tudo isso que ele está chamando aquele povo. Chamando o povo para o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino está próximo. O que ele está dizendo? O rei dos reis está vindo visitar o reino dele. Eu vim na frente para endireitar as veredas, então vocês fiquem espertos, que quando ele chegar não vai dar mais tempo de arrepender não. Gente, o Isaías falou isso 750 anos antes de Cristo. Isso se cumpriu com a vinda de Cristo, quando ele aparece ali para ser batizado pelo seu primo, que já estava um tempo antes endireitando as veredas, ou seja, batendo no povo para que houvesse arrependimento. E isso também vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, onde eu e você somos os profetas de Deus para avisar essa geração de que o rei está vindo, hein? Vocês dão um jeito de endireitar enquanto é tempo, porque depois que ele chegar não vai dar mais tempo não. E é por isso que a gente faz missões. Porque tem muita gente que precisa saber e precisa crer que o rei está voltando e quando ele chegar não vai dar mais tempo. Então nós estamos como os João Batistas, e aleluia, que esse é o nome da nossa igreja, Igreja Batista, né? Não por causa do João Batista, mas porque nós fomos, né? Depois da reforma protestante, o primeiro povo que batizou o povo mergulhando. Então, por isso a gente recebeu esse apelido carinhoso de os batistas. Então, gente, nós somos aqueles que estamos profetizando a vinda do rei. A segunda vinda do rei, o rei dos reis, que vai voltar para visitar o seu reino, e quando ele chegar, não vai dar mais tempo. Quando a trombeta soar, já era. Quem creu, creu. Quem não creu, tchau. É por isso que a gente faz missões, para que o maior número de pessoas possível possa subir junto com a gente quando a trombeta tocar e o nosso rei vier nos buscar. Amém? João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Profeta é meio doido mesmo, né? É meio diferente, isso é normal. Então os moradores de Jerusalém e toda a Judéia, toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. O que é que muda desse contexto para o nosso? No contexto do João, o povo ia até ele, porque ele era sozinho e ele estava lá na beira do rio, chamando ao arrependimento, oferecendo o batismo para simbolizar aquele arrependimento. O nosso batismo hoje simboliza algo além de somente o arrependimento. Mas o batismo de João simbolizava ali naquele banho, naquela lavagem, né, a purificação interna que acontece com aquele que se arrepende. Então ele estava lá sozinho, fazendo aquela obra sozinho, chamando o povo ao arrependimento, e os que se arrependiam eram batizados. Então todo mundo tinha que ir nele. No nosso contexto é o inverso. Como nós somos muitos, então Jesus inverteu esse processo e disse: não fiquem parados num lugar esperando o povo vir até vocês. Ide e pregai. E indo,
vai fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus inverte o processo, que antes era dos que precisam de arrependimento, tinham que ir até o que estava profetizando. Agora os que estão profetizando vão até os que precisam de arrependimento, oferecendo esse símbolo do batismo para aqueles que se arrependem. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aqui tem duas possibilidades, os eruditos divergem. Tem um grupo de estudiosos que diz que João Batista não acreditava no arrependimento dos fariseus e saduceus, por isso ele está dizendo: vocês acham que estão me enganando, que vem aqui e eu dou um banho em vocês, e vocês pagam de gatão para todo mundo. Olha, os fariseus também são arrependidos, eu não acredito nesse arrependimento de vocês não. A mim você pode enganar, mas aquele que julga vocês não vão enganar não, a ira dele vai cair sobre vocês assim mesmo. Tem um outro grupo de estudiosos que diz que o João está falando isso para os fariseus e saduceus, porque ele sim acredita no arrependimento deles, mas está dizendo que mesmo arrependido, se não se submeter ao Cristo, que é de fato o rei, que há de vir e vai chegar daqui a pouco na cena, também não vai adiantar nada passar por um batismo que simboliza limpeza, sem aceitar e ser submisso ao senhorio de Cristo, que é de fato o ungido, que é o Messias, que é o rei e quem é realmente que resolve o problema da salvação. Então ele diz: produzam fruto digno de arrependimento. Eu quero ver depois que vocês saírem do rio, como é que vocês vão viver. Aí sim eu vou poder dizer se vocês vão ser salvos ou não. Porque não adianta mergulhar, tem que viver depois do mergulho. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Ele está dizendo: não adianta vocês se orgulharem em dizer: que é isso, João? Nós somos judeu, nós somos descendentes de Judá, nós somos descendentes de Abraão. Abraão nos fez todos filhos de Deus. Ele está dizendo: nada disso. Filho de Deus é quem crê em Jesus. Não adianta clamar por Abraão. Abraão é o nosso exemplo de fé. Nós temos todos a descendência dele. Mas sem Jesus, o Abraão sozinho não resolve, não. Sim ou não, irmãos? Amém ou não? Olha como é que o João era crente. E o machado, aí ele diz: e vocês fiquem espertos porque a faca está afiada, né? O machado já está posto à raiz das árvores. Isso é uma linguagem profética para dizer: já estamos nos 45 do segundo tempo. Vocês estão achando que pode empurrar com a barriga? Já está chegando a hora. Porque ele está vendo que o primo dele já está alcançando os 30 anos de idade, e ele já está prestes a começar o ministério, e depois que ele começar o ministério não vai ter desculpa para ninguém, e aí já era. Então ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Ou seja, eu só estou preparando o caminho. Eu não posso resolver o problema de vocês por completo. Eu só estou na introdução do negócio. Quem realmente vai resolver o problema é aquele que vai vir depois de mim, porque ele é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, ou de carregar as sandálias. Ele, aquele que de fato resolve os problemas, batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João está dizendo: vocês acham que vindo até mim, tomando um banho e voltar, está tudo resolvido? Está resolvido não, é só um banho. Você acha que quando você entra ali naquela água e tibum, e bota seu nome no hall de membros, está tudo resolvido? Hall de membros não é o livro da vida, meu irmão. Está resolvido nada.
O banho não resolve, o rol de membros não resolve. O que é que resolve, pastor? O Espírito Santo de Deus. É o que o texto está dizendo. Pode deixar aí, Ricardo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Essa frase tem que estar na boca de todos os que batizam. Na nossa denominação, somente os pastores batizam. Então, todo pastor que batiza tem que ter essa frase no lábio para o batizando. Eu estou te dando um mergulho com água, só porque você se arrependeu. Mas o que garante sua salvação é o Espírito Santo. Se ele não habitar em você, se você não for batizado nele, de nada adianta ser batizado nessa água. Porque não é H2O que salva. O que salva é a Trindade divina. Não é H2O, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito foi derramado para fazer esta obra, para nos batizar, e batizados nele, aí é que nós estamos no corpo de Cristo. Aí sim a gente pode ter convicção de salvação, não porque merecemos, mas porque o Espírito fez a obra que seria necessária. Ele nos regenerou em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Então é ele que começou, é ele que resolveu, é ele que vai vir terminar, é tudo por causa dele, por meio dele, para ele. Então a ele seja a glória. Amém. Então por que a gente faz missões? Por causa disso. Porque foi inaugurado um novo processo, foi inaugurada uma nova metodologia. O profeta chama o povo para o arrependimento, endireita a vereda, o rei chega e o Espírito completa a obra, salvando, convencendo, batizando, dando dons e reunindo todos para o encontro com ele nos ares, e habitaremos no Kairós com ele na eternidade. É uma obra completa. O João está dizendo, eu só estou fazendo um pedacinho da obra, mas essa obra já vem muito antes de mim e vai acabar depois de mim. Privilégio meu participar de um pedacinho, então deixa eu participar de um jeito que vale a pena. Minha proposta para você hoje é que você consiga imitar o João Batista. A obra está vindo muito antes de nós, e ela, enquanto Jesus não voltar, pode ser que continue depois de nós. Então, qual que é o nosso papel? Aproveitar o privilégio de participar, nem que seja um pouquinho desse negócio. Mas participar de um jeito que vale a pena. Participar de um jeito que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Em Israel andaram vários profetas, mas poucos fizeram realmente a diferença na vida das pessoas. A pergunta é se a gente vai ser profeta na nossa geração de um jeito que vale a pena, de um jeito que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que a nossa denominação se organiza em juntas para nos ajudar a cumprir esse papel, porque a gente não pode ficar de fora disso. Ou a gente vai orar, ou a gente vai orar e vai ajudar, ou a gente vai orar, vai ajudar e vai ofertar, ou a gente vai orar, ajudar, ofertar e vai fazer alguma coisa. Nós precisamos nos envolver. O que a gente não pode é ficar sem se envolver, porque é perder um grande privilégio, participar desse grande negócio que vem muito antes de nós e que vai acabar na eternidade. Já pensou você ir para lá e não ter cooperado com nada? Por esse tempo, Jesus foi aliás, eu parei no 11, né? Batizo. Nossa Deus, eu não aguento mais ver esse versículo 11 aqui. Esse versículo 11 foi o versículo base do meu TCC, né? Ainda chamava monografia. Mateus 3,11. O título da minha monografia foi Batismo com o Espírito Santo. Uma exegese de Mateus 3,11. Não aguento mais ver esse versículo. Então, diz assim, o 12. Ele tem a pá em suas mãos.
limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Aqui o João está falando, o rei vem para visitar, o rei vem para julgar. E quando o rei julgar, ele vai separar o que é joio e o que é trigo, ele vai separar o que é trigo do que é palha. O que é palha ele vai botar fogo, que é como todo agricultor fazia naquele tempo. Então o João está usando a linguagem poética, metafórica, que todo mundo conhecia, que é a linguagem agrícola. Quando nós colhemos o trigo, a gente traz para a eira, que é o quintal, né? Ou às vezes se fazia em cima, no telhado das casas. Que é o quê? Um lugar para você espalhar o trigo para ele secar. Igual faz com café também. Então depois que o trigo seca, aí pisa, né? Malha o trigo. Pisa nele para aquela casquinha abrir. Aí fica o triguinho, tipo um arrozinho assim, branquinho. E por fora tem a casca. A diferença do joio para o trigo é que o joio tem a casca igualzinho, mas quando abre a casca não tem nada dentro. É exatamente igual. A única diferença é essa. O joio não tem nada dentro, o trigo tem um grãozinho lá dentro. E aí então pisa e depois deixa o próprio vento. Ou às vezes o cara pega a pá e faz assim, ó. Já viu? Igual quando a gente torra amendoim, e aí você aperta ele assim, solta as cascas, você joga para cima e... Aí a casca voa e o amendoim cai. Era assim que se fazia. Então pegava o trigo, tem o caroço e tem um monte de casca. Então joga para cima, o vento bate, leva a casca e só fica o trigo. Aí o cara vai com a pá, jogando para cima, jogando para cima, jogando para cima, jogando para cima, jogando para cima. Daqui a pouco está tudo branquinho, só tem trigo. E lá só tem palha. O que ele faz? Taca fogo, acabou. Por isso que chama fogo de palha. Porque pega aquela casquinha fininha, acaba rápido. O que é que o profeta está dizendo? Isso aqui é um texto profético, isso aqui é uma profecia. É linguagem simbólica. Ele está dizendo, quando o rei chegar, ele é o dono da plantação. Então ele vai colher, ele vai pegar toda a humanidade e vai fazer assim, ó, e vai jogar no quintal dele. Aí o Espírito, que é fogo, né, e também é vento, pneuma, aí ele vai pegar com a sua pá e vai, ó. Aí o Espírito, o que é joio, o que é palha, voa. O que é trigo, cai. O que é que o dono da colheita vai fazer? Vai pegar o trigo, vai botar dentro de um celeiro. E a palha, vai botar fogo. Do que ele está falando? Os que creem vão para o celeiro, a eternidade. Os que não creem vão para a condenação. O fogo os consumirá eternamente. Difícil de entender? Por que é que nem todo mundo acredita? Por que é que ainda tem gente que não consegue entender, não consegue crer nessa verdade? Não é difícil. Difícil não é entender, o difícil é crer. Portanto, meu irmão, que sejamos crentes. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? A relação do João Batista com Jesus era exatamente igual à minha relação com o pastor Arídio. Idêntica. Quando eu chego na casa dele, eu falei, aí meu pastor? Ele fala, não, você que é meu pastor. Eu falo, nada disso, o senhor que é meu pastor. Não, você que é meu pastor. Não, eu. Aí a gente fica assim, igualzinho. Eu até posso até ser, né, o presidente, mas o pastor é ele, né, gente? Eu não teria essa petulância, né? Então, Jesus chega e fala, tá mandando bem, meu primo. Preparou bem o caminho para mim. Agora bora dar um mergulho. Aí o primo fala, não, mas eu é que tenho que mergulhar. Porque entre eu e você, você é o perfeito, eu não. Eu sou até profeta, mas perfeito é só você. E ele fala, nada disso, meu primo. É eu mesmo que tenho que mergulhar. Mas Jesus, como assim? Você é o Messias, você é o Cristo. Como que eu, um mero pecador, vou batizar o Salvador da humanidade? Convém, disse ele, que se cumpra toda a justiça.
O que é que Jesus está querendo dizer com isso aqui, gente? Toda vez que eu pergunto para as pessoas, se o batismo de Jesus para frente é para simbolizar a morte do pecado e uma nova vida, o que é que Jesus estava simbolizando? Porque quando ele mergulhou, ele não tinha pecado nenhum. E ele não precisava ter uma nova vida, porque ele já era perfeito. Aí todo mundo responde, para dar exemplo. Aí eu levo a reflexão para um outro nível. Então, tudo que Jesus fez foi para dar exemplo? Aí respondem, sim. Eu falo, então bora andar sobre as águas. É? Bora pegar 5 pães e sair repartindo, e no café da manhã todo mundo come e ainda sobra 12 cestos. É lógico que a vida inteira de Jesus é um exemplo para todos nós. É lógico que tudo que ele fez e falou serve de exemplo para todos nós. Mas tudo tem um sentido e um significado mais profundo do que só meramente dar um exemplo. Então, cumprindo o que o Isaías falou, porque o profeta que disse, ele vai vir, o primo dele vai preparar o caminho, quando ele aparecer, o primo vai batizar ele, para cumprir toda a justiça. Quando ele diz para o primo dele, me batiza, porque tem que cumprir a justiça, o primo dele, que não era perfeito, mas era profeta, era crente, conhecia o Isaías, tinha lido, tinha estudado, ele sabia, talvez, penso eu, que ele estava cumprindo aquele chamado de ser a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do rei. Então, ele, quando ouve de Jesus é para cumprir a justiça, provavelmente a mente dele foi lá em Isaías e falou, Jesus, então entendi agora, eu preciso te batizar não porque eu sou melhor do que você, mas porque você precisa simbolizar nesta água aquilo que será consumado na cruz. Você não tem pecado, meu primo, mas como disse o profeta Isaías, o pecado de todos estão sobre você. E aí, quando eu batizar você, não é o seu pecado que você está simbolizando, é o pecado de todos que creem em você. Então, quando Jesus mergulha no Jordão, ele está ali sepultando o meu e o seu pecado. Porque disse o profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E as nossas transgressões foram imputadas todas nele. E ele foi feito maldito para que nós fôssemos abençoados. Portanto, irmãos, Jesus batizou para simbolizar a morte do nosso pecado. Ele simboliza no Jordão e depois ele consuma no Calvário. Por isso que quando ele expira, ele diz, tetelestai, está consumado. Eu simbolizei, eu vivi, eu cumpri, eu morri. Agora, Pai e Espírito, é contigo aí, me trazer de volta, e depois eu derramo, e o Espírito acaba de fazer a obra, e aí daqui a pouco nós estamos todo mundo junto com ele. É por isso que a gente faz missões, porque a gente precisa simbolizar na água o pecado que foi perdoado na cruz. E ainda tem muita gente que não mergulhou na água com essa consciência. Por isso que a gente faz missões. E Jesus respondeu, cumpri toda a justiça. 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Olha que legal. Missões no poder do Espírito. O João disse, eu batizo vocês com água para arrependimento. O que eu faço é só um símbolo. A obra mesmo, de fato, quem faz é o Espírito. Ele vai batizar. Aquele que vem depois de mim, que é Jesus, vai batizar vocês com Espírito e com fogo. O fogo é a obra do Espírito em nós. Explico daqui a pouco. Então, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E engraçado que nessa cena tem água, tem fogo, tem vento, tem... Todos os elementos estão presentes aqui na cena.
E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito descendo como uma pomba. Não é uma pomba de fato, um animal. A presença do Espírito, gente. Ele é um vento, ele é, sabe? Então, qual é o movimento da pomba? Quando a gente vê uma pomba voando assim perto da gente, o que aquilo remete? Um movimento, né? O vento se move, o vento que sai da asa da pomba. Não sei exatamente o que foi, mas como uma pomba denota alguma característica parecida. Não é que era um animal pomba voando. Tá? E veio sobre ele quem? O Espírito. Olha que coisa linda. Nem Jesus conseguiu fazer missão sem o Espírito. Antes dele começar o ministério, o Espírito teve que vir sobre ele. Se Jesus precisou do Espírito para cumprir a missão, como é que a gente consegue fazer sem o Espírito? Não tem como, irmãos. Por isso que missões só no poder do Espírito de Deus. E uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Ou na versão mais antiga, em quem me comprazo. Que prazer de olhar para esse menino com 30 anos de idade. Viveu de maneira perfeita até chegar aqui. Se submeteu a ser batizado pelo primo. Mesmo sem ter nenhum pecado, entendeu que a missão dele é perdoar os pecados de todos. Então ele se submeteu ao símbolo. E eu sei que ele vai se submeter ao evento. Ele mostrou que os pecados morreriam. Depois ele morreu para matar juntamente com ele os nossos pecados. E ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. E o Pai, o Espírito estava movendo, porque ele é o vento, né? O ruar, o pneuma, o vento soprando, envolvendo Jesus como se dissesse: eu estou te ungindo, eu estou te batizando. Ao mesmo tempo que você foi batizado na água, você também está batizado no Espírito. A partir de agora, tudo que você fizer, faz com a presença do Espírito. Por isso que ele entrou naquela sinagoga e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, etc, etc. Hoje se cumpriu essa profecia. Jesus tinha plena consciência de que ele não podia fazer nada sem o poder do Espírito. Nós precisamos ter essa mesma consciência. Ou a gente se enche do Espírito, ou a gente não consegue fazer nada. E o Pai olha e diz assim: que filho amado, que prazer chamar esse menino de filho. Olha só, 30 anos de idade, não cometeu nenhum pecado, está se submetendo ao símbolo, e daqui a pouco ele vai se submeter ao evento. Ele vai se entregar como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não vai abrir a sua boca, ele vai até a morte, e morte de cruz. Mas eu vou exaltar o nome dele e vou colocar o nome dele acima de todo nome, pelo que tanto no céu quanto na terra todos terão que dizer que ele é o Senhor, para a minha glória, disse o Pai. E aí Jesus sai da água e diz o primeiro versículo do próximo capítulo: assim que o Espírito veio para ele, o Espírito levou ele. Na outra versão mais antiga, impeliu. Já disse a vocês, impelir é empurrar sem encostar. É o que o vento faz. Espírito é vento, né? Pneuma. Então, o que é que o Espírito fez com ele? Batizou ele, deu poder a ele. Poder para quê? Para ir para o deserto. A gente acha que quando o Espírito vem, uhul, agora vai ficar tudo fácil, pastor. Não, aí é que fica difícil. Porque se fosse fácil, não precisava do Espírito. Precisa do Espírito exatamente porque vai ficar difícil. E aí o Espírito leva Jesus para o deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites sem comer nada, se preparando para o início do seu ministério. E aí o diabo aparece para ele, né?
E o diabo começa a jogar dúvida, porque essa é a única estratégia que o diabo tem. Ele usou lá no Éden, ele continuou usando até Jesus, ele continua usando até hoje. Até ele ser, de fato, jogado na condenação eterna, o Apocalipse simboliza com a expressão lago de fogo, ele vai usar dessa mesma estratégia, lançar dúvidas para nos confundir e ver se a gente desobedece a Deus. Então ele usou da mesma estratégia que ele fez com Eva, mas será, menina, você não pode comer de nenhuma árvore aqui? Mas será que se você comer você não vai ficar igual a Deus? Sabe, ele lança aquela dúvida, mas será? Será? Trabalhando com meias verdades, né? Não, você não vai morrer, você vai ficar igual a Deus. É meia verdade. A meia verdade é pior do que a mentira. Porque a mentira a gente assusta e afasta. A meia verdade a gente ainda é atraído por ela. E aí, o diabo vira para ele e pergunta: se tu és o filho de Deus, então manda essa pedra virar pão. Olha a dúvida. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo o Messias? Porque aquela cena ali foi muito bonita. Seu primo batizando, você entrando na água, e o filho amado, e o povo assustado, o que está acontecendo? E agora vai começar o ministério. A cena é muito bonita, mas será que é você mesmo? Porque antes de você apareceu um tal de Judas, apareceu um tal de Teudas, apareceu um monte que se dizia Messias e não era nada. Então prova para mim que você é mesmo, vira para aquela pedra ali, manda ela virar um pão. Já que você está com fome. Aí eu imagino Jesus. O texto não diz, porque Jesus não falou. Mas eu imagino Jesus pensando assim: até parece que eu preciso provar alguma coisa para esse cabeça rachada. Sabe que na Bahia se chama o diabo de cabeça rachada, né? O senhor já tinha ouvido essa expressão, Jadeval? Não? É porque no lugar da Bahia que o senhor veio não é assim. Por que cabeça rachada, gente? Gênesis 3,15. Ele vai picar o calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então lá na Bahia os caras chamam ele de cabeça rachada. Porque quando Jesus ressuscita, ele está destruindo a obra do diabo, que é a morte pelo pecado, dando vida eterna. Então ele é um cabeça rachada. E aí, até parece que Jesus precisa provar para o diabo que ele é o Filho de Deus. Ele sabe que é. Por quê? Porque ele acabou de ouvir: esse é o meu filho amado. E essa é a mesma forma que o diabo continua usando para nos atacar e para nos enfraquecer. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você tem mesmo a salvação? Será que essa tal de vida eterna é uma garantia? Será? E essa dúvida é a única arma que ele tem. E nós precisamos fazer igual Jesus, olhar para ele e dizer: ô cabeça rachada, para mim tem jeito, para você não tem mais. Pode até ser que eu não seja salvo, mas eu ainda tenho chance. Agora você nem chance tem mais. Cabeça rachada. Nem só de pão vive o homem não, tá? O pão é importante, é de pão também, mas não é só de pão. Porque o que a gente precisa mesmo é da palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo, toma aquela primeira e... Aí ele fala: vou tentar com outra coisa, né? Tentei pelo prazer, a comida, né? Tentei pelo prazer, não consegui pegá-lo. Porque o ser humano tem 3 áreas de fragilidade. Prazer, né? Pode ser comida, pode ser o sexo, qualquer tipo de prazer, vícios. Tentei no prazer, não funcionou. Aí ele, então... deixa eu ver a próxima. Vou tentar ele numa outra área. Essas 3 áreas também aconteceu. Mesma coisa com Jó. Você vai perder o dinheiro, depois você vai perder
os familiares, depois você vai perder a fama e toda a moral que você tem na terra de Uz. Ele atacou as 3 áreas de Jó e Jó passou no teste. Agora ele está repetindo, porque ele fez a mesma coisa com a Eva. É desejável aos olhos para dar entendimento, é sempre 3 áreas. A concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, sempre 3. Então, não peguei ele pelo prazer, ele está morrendo de fome, ele podia mandar aquela pedra virar um pão, e ele não fez. E ele ainda tascou um versículo da lei na minha cara. Nem só de pão viverá o homem. Então vou tentar com ele uma outra coisa. Jesus, olha só. No pináculo do templo, pula daqui lá embaixo. Aí Jesus, para que eu vou pular? Não, porque se você pular, ele dará ordem aos anjos a seu respeito. Os anjos vão te segurar. Jesus, aí ele tentou na segunda área, que é fama / reconhecimento. Quem não cai no prazer / vícios, que podem estar em todas as áreas, sexualidade, comida, etc, etc. Se não pegou nessa área do prazer, então ele tenta na área da fama ou do reconhecimento. Quando você pular e o anjo segurar você e você não morrer na frente do templo em Jerusalém, rapidinho você vai ficar famoso. Olha, ele é o Filho de Deus. Aí o que é que Jesus responde? Não vou tentar o Senhor meu Deus. Outro versículo na lata dele. E aí ele também não quer ser famoso. Ele não quer o prazer de comer um pão com fome, ele não quer ser famoso, então só restou uma área: dinheiro / poder. Jesus, está vendo todo o planeta? Estou vendo, cabeça rachada. Eu vou te dar tudo isso aí, ó, se você prostrado me adorar. Já disse, vou repetir, quantas vezes forem necessárias. Esse é o único problema da teologia da prosperidade. Ela botou na boca de Deus uma frase que saiu na boca do diabo. Tudo te darei se me adorares. Não foi Deus que falou, foi o diabo. E aí Jesus respondeu com o 3º versículo da lei. Somente ao meu Deus adorarei, e somente a ele eu prestarei culto. E aí ele tentou nas 3 áreas. Não conseguiu, não tem mais lugar nenhum para ele tentar. Ele fugiu da presença de Jesus. E vieram anjos para servi-lo. Meu irmão, fica firme, que depois que você vencer, os anjos virão nos servir. Por isso que a gente tem que fazer missão. Porque tem muita gente que precisa se arrepender. Tem muita raça de víbora ainda. Porque tem muita gente que precisa mergulhar com a consciência de que está em Cristo, morrendo para o pecado e nascendo para uma nova vida que é eterna. E a gente precisa fazer missões, porque tem muita gente que precisa ter a convicção de que são filhos de Deus, e o diabo não pode mais amedrontá-los. Nós vamos completar essa missão no poder do Espírito, porque Ele está olhando para nós e dizendo: vocês são meus filhos amados, então imitem o primogênito e cumpram a missão de vocês. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.